1922, Mário de Andrade publica Pauliceia Desvairada, considerado o primeiro livro de poemas do movimento modernista. O lançamento desta obra provocou alguns escândalos e reações no bem comportado público parnasiano. A esses escândalos somaram-se outros que configuraram a mais importante reviravolta na arte brasileira, a Semana de Arte Moderna. Hoje nós vamos enfocar a primeira geração modernista, da qual fazem parte conhecidas personalidades das letras e das artes, como o próprio Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Menotti Del Picchia, Villa-Lobos e muitos outros. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos com literatura brasileira a falar sobre modernismo. O modernismo brasileiro, um dos períodos mais fecundos, um dos períodos mais produtivos da nossa literatura. O modernismo apresenta 3 gerações, não é isso? A primeira geração mais iconoclasta, destruidora, avançadora. A segunda geração mais comportada, sedimentando algumas conquistas modernas. E a terceira geração, uma geração de pesquisa do ponto de vista teórico e mais do ponto de vista formal. A terceira geração, uma geração mais formalista. Vamos então dar uma olhadinha nos pontos importantes dessa primeira geração, né? O mais importante nome foi o Mário de Andrade, certo? O Mário de Andrade é o grande teórico do modernismo. Ele tem um plano para a arte moderna, né? Dar, digamos, à arte moderna uma configuração teórica, um embasamento teórico, uma consubstanciação teórica, não fosse apenas uma manifestação de adolescentes ou de jovens bem-nascidos inconsequentes, mas uma arte efetiva. Você sabe que a primeira geração, ela foi a geração demolidora, a geração da irreverência, da paródia, e era muito fácil terminar assim, quer dizer, um grupo de jovens inteligentes, bem-nascidos, que queriam destruir, queriam demolir a arte tradicional, a arte conservadora, a arte acadêmica. O Mário de Andrade foi aquele que deu, foi aquele que imprimiu, foi aquele que assegurou uma fecundidade, não é? Um desdobramento da arte moderna. Ele era possuidor de uma cultura fantástica, o Mário de Andrade, né? Uma cultura sobretudo brasileira, folclore, música brasileira e é claro, essa cultura sobre o mundo brasileiro, sobre a realidade brasileira, também era informada por uma cultura geral muito grande, um grande humanista, o Mário de Andrade. Isso foi muito importante para o papel que ele cumpriu no modernismo, ou seja, o papel de ter sido a base, não é, teórica, o porto seguro, o remanso do modernismo. Temos então aqui um plano, né, imprimir realmente uma realidade teórica para a nossa arte moderna. O nacionalismo consciente, quer dizer, um nacionalismo não tão seríssimo, exagerado, como nós notamos em alguns períodos românticos, ou então com alguns escritores da época modernista mesmo, né, do grupo da ANTA ou do grupo do Verde e Amarelo. O nosso Mário de Andrade tem um nacionalismo não exagerado, mas consciente, crítico, de resgatar as raízes brasileiras e fazer uma literatura que efetivamente fosse nacional sem ser nacionalisteira, não é? Fosse nacional, mas sem ser nacionalisteira. Folclore, música, educação. Temos aqui o tripé, não é? O tripé da obra do nosso Mário de Andrade. Um folclorista eminente folclorista, um musicista muito grande, criador do famoso coral paulistano, que inclusive hoje existe ainda em São Paulo, né, para difundir música brasileira, música folclórica brasileira, quando foi uma espécie de secretário, né, de cultura do município de São Paulo. O Mário de Andrade imprimiu uma vida intelectual e uma atividade intelectual, cultural nessa cidade de grande valia. Não é? Folclore, música e um grande educador, não é? Educador. Temos aqui, então, os pontos mais importantes da sua obra, né? Quais seriam as obras mais importantes do nosso Mário de Andrade, né? O que ele escreveu de interessante e de importante? Vocês têm uma produção muito grande e muito fecunda, né? Ele escreveu, com folclore, música e educação, ele escreveu algumas outras obras importantes, é um polígrafo, não é? Pauliceia Desvairada, não é a obra em que o nosso Mário de Andrade inicia, não é? Debuta no modernismo.
tá? Paulicéia Desvairada. Aqui temos o prefácio interessantíssimo, que é, digamos, a profissão de fé dele, a visão dele sobre a criatividade, não é? O inconsciente poderia filtrar as próprias palavras e o próprio processo de criação e fazer uma obra, digamos, crítica, uma obra verdadeira, sem grandes preocupações do ponto de vista teórico, né? Oh, assim, assado, como faziam os parnasianos, uma preocupação formal muito grande. Então temos Paulicéia Desvairada, o início do nosso Mário de Andrade. Clã do Jabuti, que é também uma obra em que folclore e criatividade misturam-se, Losango Caque, e o Amar, Verbo Intransitivo. Amar, Verbo Intransitivo é um romance do Mário de Andrade, muito interessante, um romance extremamente lírico, emocionado, sentimental. Ele fala basicamente sobre o mundo paulistano, né, das abastadas famílias, das aristocráticas famílias paulistas no começo do século, né? No começo do século, e uma relação toda especial, uma relação sentimental entre um menino, né, um menino dessa família, o Carlos, e digamos, uma governanta alemã, a Fräulein Elsa, que é contratada especificamente para uma missão muito interessante. Era uma prática normal, né, natural, nas famílias abastadas dessa época, a iniciação sexual do menino ser, digamos, monitorada pela família, né, monitorada pelos pais, né, e pelo pai, e a mãe também, de uma certa maneira, até acompanhava. E a Elsa é contratada para iniciar sexualmente o Carlos. E aí nós temos todo um relacionamento, né, um entrosamento e uma relação que vai se tornando mais profunda, uma relação que vai se tornando mais intensa, e aí descamba para a paixão efetiva, né, para a realidade. Os dois se envolvem-se, nasce um amor entre eles. Aí todo o processo dela, né, como profissional, de distanciamento desse relacionamento e cumprir a sua função e desaparecer do mapa, desaparecer de cena, sair de cena, assim que a sua função estivesse terminada, muito grande. E amar, verbo intransitivo, quer dizer, o que importa é amar, não importa a quem se ama, importa apenas a ação de amar, a atividade de amar. E de uma certa maneira, ela ensinou mais do que apenas, ela iniciou o Carlos muito mais do que no sexo, ela iniciou efetivamente no amor, não é? Ela talvez o tenha ensinado a amar. Amar, verbo intransitivo, um romance dos mais importantes e emocionados do nosso Mário de Andrade. Além de Amar, verbo intransitivo, vocês têm Macunaíma. Macunaíma, olha que legal aqui. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? O herói sem nenhum caráter, o herói brasileiro, aquele que encarna, que corporifica o jeitinho brasileiro, vagabundo, picareta, sem vergonha, tão preguiçoso que ao nascer ficou vários anos sem abrir a boca e sem falar nada, né? E a primeira vez que abriu a boca, né, ele olhou assim, falando, ai, que preguiça. E ficou mais alguns meses sem falar, não é? É uma rapsódia. Uma rapsódia é uma música, normalmente, não é? Aí o nosso Mário de Andrade traz da música, a nomenclatura, a música que ele também conhecia. A rapsódia é uma música narrativa, geralmente narrativa, que conta com elementos do folclore de um povo, e vai, digamos, exaltar a tradição folclórica. Macunaíma faz isso às avessas, não é? Ele vai usar as lendas narrativas, o folclore do interior do Brasil, da Amazônia, do Amazonas, das Minas Gerais, de São Paulo, fundindo, mesclando, né, em colagens interessantes, a aventura do Macunaíma. Então tem o boi da cara preta, o boi tatá, a mula sem cabeça, o saci pererê, quer dizer, elementos folclóricos do Brasil, e o Macunaíma, vindo para São Paulo, conhece o mundo paulistano, atrás da Muraquitã, a pedra preciosa que ele havia dado quer dizer, que havia sido roubada pelo Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piaimã.
vamos agora, não é, dar uma olhadinha num texto do Mário de Andrade, um poema, não é, Pauliceia Desvairada, o prefácio interessantíssimo, um excertozinho para que vocês vejam o estilo do Mário de Andrade e aqui uma profissão de fé, quer dizer, a visão do Mário de Andrade sobre a obra de arte, sobre o que seria a poesia. Acompanhe conosco, então, esse poema. Leitor, está fundado o desvairismo. Esse prefácio, apesar de interessante, inútil. Alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando obras e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido em explicar o que antes de ler já não aceitou. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que o meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Aliás, muito difícil nesta prosa saber onde termina a blague, onde principia a seriedade. Nem eu sei. Aí, então, um excertozinho, o início do prefácio interessantíssimo, que é uma profissão de fé. O que é uma profissão de fé? É um poema em que o poeta, não é, expressa claramente, não é, ele diz claramente o que ele acha, a sua opinião sobre literatura. Além do Mário de Andrade, não podemos esquecer também do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade é o grande espírito do modernismo, demolidor, destruidor. Ele encarna com seu jeito irreverente, não é? Seu jeito bem-humorado e, sobretudo, cáustico, não é? Uma crítica bem-humorada e cáustica à própria realidade. Ele demoliu com a sua verve, com a sua violência verbal, o parnasianismo e a tradição literária, não é? É um poema paródia, quer dizer, um poema piada, o nacionalismo às avessas, o nacionalismo do pau-brasil, não é? Da antropofagia. São as duas correntes nacionalistas em que o nosso Oswald de Andrade vai expressar de uma maneira irônica, de maneira alegre, de maneira irreverente ao nacionalismo. Ou seja, é você revisitar a tradição nacionalista brasileira sob uma ótica nova, uma ótica crítica, mas que não esquece o próprio, o bom humor, a paródia, a irreverência, não é? Algumas obras dele são interessantes, não é? O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade escreveu poesia e prosa, e talvez realmente a pessoa dele, a figura dele, seja mais importante do que as suas próprias obras. Ele é um homem fundamental, talvez a sua obra não seja tão fundamental assim, não é? O distanciamento vai desgastando a obra do Oswald de Andrade, mas a figura dele, a função dele foi muito importante, não é? Você tem aqui Pau-Brasil, não é? O livro de poemas, as Memórias Sentimentais de João Minamar, Serafim Ponte Grande, que são grandes não livros, né? Ele mesmo chamava as obras que ele escrevia, sobretudo em relação à narrativa, de grandes não livros. O Oswald de Andrade, né, encarna esse espírito demolidor. E, junto com o Mário, né, formaram os dois enfants terribles, né, quer dizer, as duas crianças terríveis do modernismo, e deram ao modernismo a criatividade, a violência necessárias e, sobretudo, a fecundidade que depois aconteceu na segunda e na terceira geração. Temos aqui, então, a primeira geração modernista e voltamos com vocês logo mais. Um abração.